Opa, e aí, tudo tranquilo? Tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo de hoje é um vídeo super especial. Um vídeo, para mim, também faz parte de uma grande homenagem para um grande ídolo, para um dos maiores artistas do nosso tempo, um dos grandes ídolos da língua portuguesa e um gênio, simplesmente um gênio. Eu estou falando de Chico Buarque de Holanda. Eu tenho Chico Buarque de Holanda, ou somente Chico, como um dos grandes ídolos, uma pessoa da qual eu sempre estou ali observando as suas obras, as suas músicas, as suas melodias, as suas letras e também o seu lado como escritor. Mas antes eu queria só prestar uma homenagem. Esses dias faleceu o nosso querido Elifas Andreato, um grande artista, e aqui uma das suas obras. Como eu tenho praticamente a discografia inteira do Chico, é sempre um prazer quando a gente abre um encarte, quando a gente vê, pode ler sua obra com mais calma, degustar tudo aquilo que ele escreveu e principalmente do ponto de vista literário. Então, eu já tive a oportunidade de ler todos os livros do Chico, mas eu quero me ater aos dois últimos. Hoje o vídeo vai ser relacionado ao livro Essa Gente e ao livro de crônicas Anos de Chumbo e Outros Contos. Esses livros, por que eu quero falar um pouquinho sobre eles? Porque faz parte de um período da vida do Chico onde carrega-se toda a experiência, ou seja, onde já viveu bastante, já tem muito para se contar. E também pelo fato de ter sido livros escritos depois do prêmio, que ele foi reconhecido como Prêmio Camões, um prêmio fundamental, um grande orgulho, na verdade, para a nossa literatura. E os dois livros, né, principalmente o Essa Gente, ele foi escrito assim num período onde o Chico já está dando um panorama, ele já está traçando um paralelo com o nosso país, com as situações que o nosso país passou ou vem passando, e ele conta a história de um escritor que já foi muito famoso, que teve um livro com imenso sucesso na década de 90, e esse livro alçou esse escritor para um patamar de grande reconhecimento. Só que depois do livro, desse lançamento, deu um bloqueio criativo no escritor, de modo que ele não conseguia mais publicar nada, não conseguia mais escrever nada, e vivia em busca de escrever seu próximo livro, de narrar sua próxima história, mas sempre com uma dificuldade tremenda de faltar argumentos, de faltar possibilidades da escrita. E esse personagem, ele começa a circular, é ambientado no Rio de Janeiro, e vai narrando todas as angústias, todas as dificuldades, todos os altos e baixos da vida de uma pessoa que também já está numa certa idade, o Duarte, o escritor, onde passou por grandes problemas com relação à separação, que não foi uma separação das mais agradáveis, apesar da sua parceira, da sua esposa, também ser do meio literário, então também ajudava ele, de certa forma, na confecção dos livros, né, com alguns apontamentos, com algumas revisões, e ele se viu sem essa pessoa ao lado. E ele se viu tendo que tocar a vida no seu dia a dia, com as dificuldades financeiras, com dívidas, pronto para perder o imóvel e grandes outras dificuldades surgindo. Um baita de uma dificuldade de relacionamento com o filho, um filho, né, sendo criado somente pela mãe e ele distante, e os envolvimentos, os relacionamentos, toda a sociedade em volta ali, ele buscando de novo ter algum tipo de acesso para ter novos holofotes e poder voltar a ser reconhecido, e de certa forma tendo dificuldade de ter acesso a essa sociedade. Então você percebe um personagem assim aflito, totalmente aflito e envolto, na verdade, na sua própria solidão, naquela busca de poder se reencontrar como pessoa.
E nisso ele vai trombando e vai batendo e vai tendo vários outros personagens surgindo. E o Chico narra isso de uma forma muito saborosa. Ele narra de tal maneira que a coisa vai fluindo com uma visão, às vezes, de detalhes que você fala, puta vida, olha que sacada. E é muito legal. Ele narra, por exemplo, uma situação de um velório com relação à viúva que perdeu o marido, né? E toda aquela situação que está por trás ali, será que aquele choro é verdadeiro? Será que aquilo tudo é real? Será que ela já não está de olho no próximo, né? No próximo marido? Enfim, ele vai traçando paralelos com a nossa questão social, política, enfim, todo o nosso dia a dia, que você vai se vendo no personagem, né? Apesar de todos os conflitos que existem. Então esse livro, Essa Gente, ele tem eu não vou falar o final, porque o final também ele é bem surpreendente, mas ele vai traçando toda essa questão que você fala assim, caramba, onde que isso tudo vai dar? Que resultado dessa história vai acontecer? E, por sorte, o livro dele, por uma questão de comemorativa, ele é reeditado, e ao esse livro famoso ser reeditado, ele consegue ter um fôlego, né, para poder concluir o livro que está parado, ou que está sendo produzido muito lentamente. E é muito interessante esse processo, da impressão que é o nosso país também, que de vez em quando a gente consegue ter um certo ar, um certo respiro, mas quando você se vê, parece que você está andando para trás. Então eu sugiro, eu vou deixar o link na descrição, Essa Gente. É um livro muito bacana, você vai ler assim rapidamente e vai entrar e vai acompanhar todos os percursos do Duarte, esse escritor. O outro livro, aproveitando, né, o vídeo, eu também gostaria de falar do livro de crônicas do Chico, que é o último que ele lançou, que chama-se Anos de Chumbo e outros textos, outros contos, né? E também é um livro muito interessante, porque é uma maneira dele, e pela primeira vez você vê o Chico escrevendo contos, escrevendo coisas curtas, histórias assim, pá, pum, bate pronto. Mas não por isso são histórias vazias. Cada história ali, você fala assim, caramba, olha que sacada, olha que cena, olha que enredo que ele foi buscar. Então aqui, só para lembrar rapidamente, tem um dos textos, é uma jovem com o seu tio. Então todo esse processo que você vai vendo, todo esse envolvimento familiar, os interesses, aquela coisa do... Você tem que ler esse conto é incrível, ele vai te jogando para lugares assim que você fala assim, puta merda, sabe? É bem interessante. Tem o conto do artista sabotado, tem o conto da moradora de rua, que também é muito interessante esse conto, todo o processo que acontece na vida dessa pessoa e do envolvimento do personagem com essa moradora de rua, e é quase uma adoção, sabe? Quase uma tentativa de tirar essa pessoa dessa posição. Muito legal esse conto. Tem o conto do casal na sua primeira viagem. Aqui é uma colinha que eu estou fazendo aqui para lembrar, porque eu li esse livro já tem um certo tempo. Mas são vários contos e que vão entrelaçando um ao outro, né? De repente pode ser que você leia e fala, não, são ideias distintas, né? Mas para mim, na minha visão, tem sempre uma amarração. Parece que um conto puxa o outro em situações que vão se, de alguma maneira, permeando uma a outra. E é bem prazeroso. Anos de Chumbo é um livro também muito pequeno, muito curto, rápido de se ler. E até para aquelas pessoas que ainda não têm esse hábito da leitura, mas, por exemplo, gosta do Chico Buarque, gosta das músicas, é interessante você ver essa outra roupagem, esse outro posicionamento do Chico Buarque como escritor. Realmente é muito legal. Eu, como fã, eu sou suspeito para falar, mas você vai entendendo, né? Em muitas situações assim, você encontra o Chico cantor ali, algumas letras de música, parece que são, talvez esses contos seriam muito grandes para se transformar numa música, então é a forma que ele encontrou de também deixar o seu registro, a sua visão de um Rio de Janeiro, que é normalmente o cenário das histórias dele, onde as pessoas estão ali perambulando, as histórias estão ali para ser vistas e serem contadas, e várias delas em Anos de Chumbo é bacana, é muito interessante.
Então tem um dos contos, principalmente o último conto, onde ele realmente é o conto que dá título ao livro, que mostra esse processo assim meio, parece que o país não vai, parece que as coisas não acontecem, parece que está tudo muito complicado. E o livro ele termina assim de uma maneira bem, eu particularmente gostei e recomendo. É um livro para se refletir. Cada conto ali ele traz muito a nossa realidade, as coisas que estão acontecendo na nossa história nesse momento. Não foge, eu não vi nenhum ali que foge à nossa realidade, do nosso dia a dia, coisas que estão rolando. Algumas a gente finge não ver, outras por questões de comodidade a gente vai aceitando. E no fundo é um panorama do momento atual do nosso país. Talvez um Chico mais angustiado, num ponto da vida dele pessoal muito bacana, mas do ponto de vista do país, como resultado, um país que não nos agrada. Eu acho que poucas pessoas estão felizes com o que o Brasil se tornou. Então, é a nossa oportunidade de poder fazer uma transformação. E é sempre importante ler, e principalmente através dos olhos de um grande escritor, de um grande compositor, tentar refletir sobre o nosso país. Eu acho que esse é o momento. Ok? Então fica a dica aqui, eu vou deixar o link desses livros, dos outros livros do Chico mais antigos, por exemplo, o Benjamin, o Budapeste, o Estorvo, a Fazenda Modelo. São livros assim lá de outras fases, né, do artista Chico Buarque, que vale a pena também ser lido, mas nesse instante, para a nossa realidade, eu estou sugerindo esses dois últimos. Ok? Se você gostou do vídeo, se você achou ele interessante, indique um amigo, dê um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e venha participar dessa comunidade cultural, dessa comunidade de trazer sempre uma dica bacana, algo de reflexão, algo relevante, para que a gente possa sempre dar um salto de qualidade na nossa vida. Ok? Foi um grande prazer estar com você. Um grande abraço. Nos vemos num próximo vídeo. Até lá.